lá, pessoal, me diz uma coisa, a parcela do seu consignado é maior que R$ 400? Já registra nos comentários quanto você paga de empréstimo consignado e se você tem parcelas acima de R$ 400, tá? Bom, eu venho trazer para vocês uma informação muito importante e eu vou pedir o quê? A sua atenção. Vou pedir para que você fique até o final para não perder nada, tá bom? Por isso que eu peço sempre para você me acompanhar diariamente, porque todos os dias eu trago para vocês tudo o que acontece no consignado, mas principalmente o consignado na prática, tá? Bom, como eu sempre falo para vocês, o consignado, pessoal, ele muda constantemente, tá? Principalmente as regras por parte dos bancos, tá? Mas nos últimos dias eu tenho me animado bastante com o consignado. Sabiam disso? É isso mesmo, pessoal. Sabe por quê? Muitos bancos que não estavam, no caso, fazendo empréstimo consignado, principalmente na parte de portabilidade, tem muitos bancos que estão começando a se movimentar, a realmente voltar para o consignado. E isso é ótimo, pessoal. Isso é maravilhoso. Por quê? Quanto mais bancos a gente tiver, melhor. Porque se não deu certo em um banco sua proposta, a gente tenta no outro, que tenta no outro, até dar certo, não é verdade? E no dia de hoje eu venho trazer para vocês uma campanha muito especial que um determinado banco está fazendo, porém ele busca contratos acima de R$ 400, ou seja, valor de parcela, tá? Acima de R$ 400, porque ele não atende parcelas pequenas, tá? Este banco que eu vou falar para vocês, ele não atende parcelas pequenas, ele só atende parcelas acima de R$ 400, tá certo? E o bom deste banco é que muitos clientes estão conseguindo fazer a sua portabilidade. Sabe por quê? Ele não tem taxa de entrada para a portabilidade, isso já ajuda bastante. E a taxa do refinanciamento da portabilidade é uma taxa também boa. Com isso, o que acontece? Libera um bom troco para o cliente, tá? Claro, pessoal, eu sempre friso aqui para vocês na questão de quantidade de parcelas pagas, tá? O banco, ele pede sempre acima de 12 parcelas pagas. Até porque com poucas parcelas dificilmente vai dar troco para você. Porque acabou de fazer, o saldo devedor ainda está alto e tem a questão da taxa do seu contrato. Então vamos lá. Quando você tem um contrato recente, mas numa taxa alta, qual seria a taxa alta que eu estou falando para vocês? A taxa teto anterior, que era de 1,66. Então, se você tiver um contrato, até mesmo com poucas parcelas pagas, mas não é o ideal, mas com uma taxa de 1,66, há possibilidade de conseguir uma portabilidade. Possibilidade, tá, pessoal? Eu nunca dou certeza porque eu tenho que passar o seu contrato em um simulador para verificar se há viabilidade para sua portabilidade ou não. Agora, quando você tem um contrato acima de 12 parcelas pagas, a sua chance já aumenta muito mais, certo? Primeiro, que essa é uma das regrinhas por parte dos bancos para que você consiga a sua portabilidade. Então, por exemplo, Banco da Ecoval pede acima de 12 parcelas pagas, certo? A maioria dos bancos pedem acima de 12 parcelas pagas. E aí o que acontece? O seu saldo devedor já está menor, mas é claro, tem a questão da taxa do seu contrato. Ela não pode ser muito baixa.
Se a taxa do seu contrato estiver muito baixa, dificilmente dá certo a portabilidade. Mas, como eu falei logo no comecinho do vídeo, nós estamos com várias opções de bancos, tá? Para tentar a sua portabilidade. Porém, os bancos que nós estamos aqui, eles pedem contratos acima de R$400 de parcela, tá? Eles não aceitam contratos pequenos. Então, o que você vai fazer agora? Você vai olhar o seu extrato de empréstimo, vai verificar, primeira coisa, tenho parcelas acima de 400? Tenho, ponto positivo. Quantas parcelas pagas tem o meu contrato? Aí você vai olhar lá quantas parcelas pagas. Na mesma linha, lá na frente, vai ter taxa do seu contrato. Lá no seu extrato de empréstimo, você vai conseguir verificar a taxa do seu contrato. Se for uma taxa abaixo de 1,50, é considerado uma taxa baixa, tá? Não, eu tô com um contrato com taxa acima de 1,50. Opa, já é outro ponto positivo para você conseguir a sua portabilidade. Tá certo? Então você vai fazer primeiramente uma análise do seu extrato de empréstimo. Então aparentemente eu estou me enquadrando nas regras dos bancos para conseguir uma portabilidade. O que você vai fazer em seguida? Vai nos chamar através do nosso WhatsApp, que tem aqui, ó, na descrição desse vídeo. Vai mandar o seu extrato de empréstimos para mim em PDF, para que eu possa abrir o seu extrato de empréstimos e fazer a análise dos seus contratos. E daí sim, vou passar todos eles no simulador e verificar qual dá para fazer portabilidade e qual ainda não é possível, tá certo? Mas, como eu disse para vocês, muitos clientes estão conseguindo sim fazer a sua portabilidade com contratos com parcelas acima de R$400, tá certo? Porque é um valor bom de parcela. Se você tiver uma quantidade boa de parcelas pagas, melhorou mais ainda. E aí a possibilidade só aumenta, tá certo? Então não perca essa oportunidade, entre em contato comigo agora mesmo para que eu possa fazer a sua simulação e te passar exatamente o que tem ou não disponível para você, tá certo? Você sabia que em uma operação de crédito, principalmente uma portabilidade, o valor do seu troco pode mudar? Bom, exatamente isso eu vou detalhar para vocês, por isso entenda sobre o consignado comigo, que eu tenho certeza que essa informação ela vale para todos, porque em algum momento você pode precisar fazer a sua portabilidade e você tem que entender exatamente como funciona, tá? Vamos lá, pessoal, vamos em detalhes para vocês entenderem, tá? Toda vez que você solicita, por exemplo, um levantamento, né, para que o seu correspondente faça uma análise do empréstimo que você já paga, para ver a possibilidade de uma portabilidade ou não, certo? Toda vez que você fizer isso, o correspondente ele vai fazer uma análise e vai te passar um valor aproximado, certo? E eu vou explicar por que um valor aproximado. Sempre que nós fazemos um levantamento para o cliente, nós não podemos afirmar de forma 100% que é aquele valor de troco. Por quê? Nós dependemos do banco onde está o seu contrato, que ele nos envie o valor correto do seu saldo devedor. E de que forma isso acontece? Como faz para saber qual é o valor correto do seu saldo devedor? Bom, toda vez que nós damos entrada em uma portabilidade, nós temos que aguardar aquele prazo de 5 dias úteis para que o banco onde está o seu contrato possa, de fato, informar o seu saldo devedor naquele dia. Aí sim nós vamos ter o valor correto do seu saldo devedor.
Por isso, pessoal, que muitas vezes o que acontece, tá? Nós estamos aí, vamos supor, uma proposta de 10 mil reais. Nós estamos então prevendo um saldo de 10 mil reais. Mas aí na hora que o banco informa esse saldo devedor vem de 11 mil reais, por exemplo. O que vai acontecer, pessoal? Vocês têm ideia de ter essa diferença no valor do saldo? Espera um determinado valor e vem um valor maior. Pessoal, o que vai acontecer? Vai diminuir o valor do seu troco. Em alguns casos só diminui, em alguns casos nem dá troco para o cliente, tá? Por isso que eu falo sempre quando está liberando pouco valor para o cliente. Por quê? A gente fica assim numa situação complicada, porque acaba sendo um valor justo ali para o cliente e se vier qualquer valor a mais no saldo devedor, às vezes acaba inviabilizando a proposta, ou seja, não sobra troco para o cliente. Então, por isso que muitas vezes, quando você faz uma simulação, o correspondente vai lá e te passa, por exemplo, R$1.000 de troco. Mas o que acontece? Se vier um saldo maior do que ele estava esperando, vai diminuir o seu troco, porque o seu saldo devedor, o valor da sua dívida, ela está maior com aquele banco. Não tem como liberar o valor ofertado inicialmente por conta da alteração do valor do seu saldo. E isso, pessoal, não tem o que ser feito, tá? Porque nós só descobrimos o valor do saldo devedor real do cliente no dia em que o banco informa o saldo devedor. Por isso, aqui comigo, eu sempre passo para o cliente um valor aproximado. Eu trabalho com uma margem de segurança, ou seja, eu nunca passo para o cliente um valor tão justo, tá? Justamente por isso, se tiver alguma alteração, dá para realmente manter aproximadamente aquele valor que eu passei para o cliente. Posso dizer que dá certo em todas as propostas? Não, tem casos que mesmo com a nossa margem de segurança, vem um saldo bem maior e acaba mexendo no valor do troco para o cliente. Por isso que muitas vezes tem essa diferença no valor do seu troco. Muitas vezes eu recebo, reclamações de clientes assim: eu fiz uma portabilidade, me ofertaram tanto, depois na hora acabou sendo um outro valor, certo? Claro, o correspondente, ele precisa explicar para o cliente o porquê teve alterações de valores, tá? Então, sempre que tem alteração de valor, eu informo o cliente que vai liberar determinado valor a menos, ou tem casos também, não podemos descartar os casos em que libera valor a mais, tá? Por quê? É difícil? É, mas acontece. Tem casos que o saldo devedor vem um pouco menor do que a gente estava esperando. E isso é ótimo quando acontece, tá? Porque aumenta o valor do troco. Então, pessoal, sempre que você for fazer uma portabilidade, o valor que é passado inicialmente para vocês é um valor aproximado. Não pode bater o martelo naquele valor, porque depois de 5 dias úteis que o banco informar o seu saldo devedor, daí sim nós vamos ter noção de quanto vai sobrar de troco para o cliente, tá? Isso acontece na portabilidade, tá certo, pessoal? Todas as vezes em que vocês forem fazer uma portabilidade, tem que ter essa ciência. E eu sei que muitos correspondentes acabam não passando essa informação e o cliente fica com aquela dúvida, Por que será que liberou um valor menor? Por que será que me passou um valor X e caiu um valor Y na minha conta? Porque depois que já está averbado, infelizmente não tem como mexer mais, Mas a obrigação do correspondente é sempre informar: olha, o seu saldo devedor, se for esse o problema,
Tá, pessoal? Se for esse o problema, sempre informar, olha, estávamos esperando um valor X de saldo devedor, mas o banco informou que a sua dívida é um valor Y, é tantos reais a mais do que nós estávamos esperando. Consequentemente, vai diminuir o valor do troco. Então, todas as vezes em que você for fazer uma portabilidade, tenha isso em mente, que pode ter alteração sim no seu troco, no valor ofertado inicialmente para vocês, tá certo? Deu para vocês entenderem como funciona a portabilidade?